Nesse vídeo nós iremos mostrar para vocês como que é a etapa de padronização das bases de dados. Iniciaremos então com a base de vítimas de acidentes de trânsito, ok? Oriento a todos a ler a apostila previamente, antes de ver o vídeo, até para que você possa tirar suas dúvidas ou mesmo esclarecer algo que esteja ainda ofuscado, tá? Vou clicar em opções. Abre uma tela do assistente, que ele auxilia na configuração da rotina de padronização. Em seguida, eu clico em próximo. Então, ele me pede um arquivo de entrada. O arquivo de entrada é a minha base, qual eu quero padronizar. É minha base de vítimas. Que está no formato DBF, ok? Tem 797 registros. Próximo. Aqui eu posso adicionar todas as variáveis da minha base ou selecionar algumas. Se eu quiser adicionar todas, ele pergunta se eu quero confirmar essa operação, eu digo que sim. Ok? Só que eu não irei utilizar todas essas variáveis. Por isso eu vou limpar e vou adicionando as variáveis que me interessam para o processo de linkage. Apenas elas, tá? Então eu vou adicionar a minha variável sec, que é a sequência. Essa variável é muito importante porque ela é o meu identificador único, né? Então, se eu precisar recuperar informações na minha base original, eu tendo essa variável, eu consigo resgatar informações, tá? Então, todas as variáveis, ou melhor, todas as bases que vocês forem padronizar, vocês devem ter um identificador único, ok? Nunca retirem. Então, eu quero apenas manter essa variável aqui. Aí ele me pergunta se eu quero fazer algum tipo de conversão. Só que na tela, na parte superior, ele me mostra o conteúdo dessa variável. Eu quero apenas que ele faça uma cópia simples. Não é uma data, não é um nome próprio, não quero que ele elimine pontuação, nem divida a variável. Eu quero apenas que faça uma cópia simples. Dou OK. Em seguida, eu adiciono mais uma linha. E agora eu vou adicionar o nome. O nome, eu tenho aqui o conteúdo da variável, o tipo de conversão. Eu quero que ele mantenha como nome próprio. Clique em OK. Em seguida, eu vou adicionar a data de nascimento. Ele me mostra o conteúdo dessa variável. Então, eu tenho aqui o dia com 2 dígitos, barra, mês com 2 dígitos, barra, e o ano com 4 dígitos. Então, o tipo de conversão eu quero que informar que é uma data e que está no formato dia, dia, barra, mês, mês, barra, ano com 4 dígitos. Ok? Adiciono mais uma linha e agora eu vou adicionar o sexo. Assim como a variável que é nosso identificador único, sec, eu quero também manter a variável sexo como uma cópia simples. Não é uma data, não é um nome próprio, não quero que elimine nenhuma pontuação e nem que divida a variável. Ou melhor, o registro, as informações, né, do registro. Quero apenas fazer uma cópia simples. Em seguida, eu adiciono mais uma linha. Reparem que eu estou acrescentando apenas as variáveis que me serão úteis, necessárias para o processo de linkage. Aquelas que não são, elas permanecem na base original, que é a minha base de vítimas, e eu recupero essas informações ao final do linkage, por meio do meu identificador único. Então, agora eu quero adicionar a variável idade. A idade já está como número, não preciso fazer nenhuma alteração. Tá? Só que eu quero que a idade fique próximo, logo abaixo da data de nascimento. Então, eu vou nessa seta,
peço para subir com a variável. O sexo agora passou a ser a última linha do meu banco padronizado, ok? Então eu adiciono mais uma linha. E agora eu vou adicionar a data de ocorrência do acidente. Então a data também está como dia, dia, barra, mês, mês, barra e o ano com 4 dígitos. E vou indicar para ele como está a minha data no meu arquivo de entrada, tá? Nesse formato. Ok. Vamos selecionar mais algumas variáveis importantes. O endereço e o bairro não é interessante porque o endereço na base de vítimas está relacionado ao local onde aconteceu o acidente, enquanto que na base de óbito, né, do SIM e da IH, o endereço está relacionado ao local de residência. Então, nesse momento do linkage, na hora de comparar os pares, não será útil. Essa informação não será útil. Então, após a data de ocorrência, a gente vai adicionar a variável em caminho. Essa variável será útil quando fizermos o linkage com a IH. Então, vou pedir para manter uma cópia simples. Clico em OK, adiciono mais uma linha. E agora eu vou adicionar ainda a variável relacionada ao hospital de destino, OP10. Também vou pedir para fazer uma cópia simples. Adiciono mais uma linha e vou adicionar uma variável interessante para o linkage com o SIM, que é o Sistema de Informações de Mortalidade, que é a variável óbito. Também não quero fazer nenhuma alteração, apenas uma cópia simples. Adiciono mais uma linha e vou adicionar a variável natureza do acidente, que pode também nos auxiliar no processo de comparação. Natureza, também quero fazer uma cópia simples. Eu tenho uma coluna, né, o entrada, que é o arquivo de entrada, o processo, né, que será feito na parte de padronização, e a saída. A saída é o nome que a variável vai ter no meu banco padronizado. Se eu precisar alterar, ou se eu quiser alterar, eu posso. Tá? Aqui eu posso colocar NAT acidente. Lembrando que é a natureza do acidente, ok? Adiciono mais uma linha. E agora eu vou adicionar a variável lesão. L lesão. Aqui ele não mostra porque na base da PM não tem essa informação, apenas na base do SAMU. Então, como a base da PM foi a primeira, né? Foi a primeira base, então não tem essas informações. Mas eu quero fazer uma cópia simples. Ok? Agora eu vou criar as variáveis que serão úteis na etapa de blocagem, que é o soundex do primeiro nome, o soundex do último nome e o ano de nascimento. Eu quero dividir a data de nascimento e nessa divisão vou retirar apenas o ano de nascimento, que vai me ser útil na etapa de blocagem. Então eu vou adicionar mais uma linha e vou selecionar o nome. Só que agora na coluna processo eu vou pedir para que o RecLink subdivida o nome. Então ele vai criar P-bloco, que é um soundex do primeiro nome, o bloco, o soundex do último nome e algumas outras
variantes do nome, do campo nome. Ele vai me perguntar aqui se eu quero criar apenas o P-bloco e o bloco. Eu vou, como no instrutivo está orientando, eu vou clicar em não. Eu quero criar outras variáveis a partir do campo nome. Ok? Então, ele criou aqui o bloco, o P-bloco. Essa outra variável que ela tem, ou melhor, que ela significa apêndices do nome, ou melhor, apêndices do nome presentes no registro. Esse outro aqui, F no MEI, são iniciais do meio do nome do registro. F no meu, último nome do registro. E esse outro aqui é o primeiro nome do registro. Ok? No processo de blocagem, nós utilizaremos apenas o P-bloco e o bloco. Adiciona agora a data de nascimento. Nós iremos subdividir cadeia. Tipo de conversão que eu quero fazer é subcadeia, perdão. Agora eu vou, como eu quero apenas o ano, eu vou iniciar em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, início, o 7º caractere. E o meu total de caracteres são 4, porque o ano tem 4 caracteres. Ok? Clico em OK. Pronto. Só que agora eu não tenho mais a data de nascimento. Eu tenho o ano de nascimento. Se nós estivéssemos fazendo links com bases de vários anos, nós poderíamos fazer essa mesma etapa também para a data de ocorrência do acidente. Como a nossa base é apenas do ano de 2014, não há por que nós subdividirmos a data de ocorrência do acidente, apenas o ano do nascimento. Agora vou adicionar mais uma linha. Deixa eu ver se está faltando alguma variável. Creio que não, está completo. Então, eu tenho aqui a sequência, que é o meu identificador único, o nome da vítima de acidente de trânsito, a data de nascimento, a idade, o sexo, a data de ocorrência, o encaminhamento para algum hospital, o hospital de destino, o óbito, a natureza do acidente, a lesão, se foi grave, leve, o nome eu dividi em várias partes, ok? Que me serão úteis no relaciona, no campo de blocagem, e a minha data de nascimento, que eu retirei, né, da data de nascimento apenas o ano. Vou clicar em próximo. Nessa parte aqui ele vai excluir algumas palavras do nome, né? Se for Maria das Dores, vai ficar Maria Dores, tá? Ele retira essas partes dos nomes. Ele também retira pontuações. Então, se eu quiser acrescentar alguma outra pontuação, eu posso acrescentar. Ok? Clico em próximo. E aqui ele indicou que eu tenho um erro. A minha linha 19 está sem processo. Então, eu volto lá na parte de blocagem, como ele me indica aqui. Ele me dá uma dica que é na parte de blocagem. Então, eu retorno. E aqui eu deixei uma linha em branco. Vou remover. Sim, eu quero eliminar essa linha. Próximo. Vamos ver se vai ter algum erro. Não, configuração sem problemas. Retorno. Se você clicar em cancelar toda essa
essa parte, né, essa configuração da padronização será perdida. Então sempre clique em retorna. Agora eu vou executar a configuração que eu fiz. Então eu vou no meu arquivo de configuração vítimas, tá? Tem um formato std, que é um formato próprio do RecLink. O meu arquivo de entrada é o meu arquivo de vítimas. E o meu arquivo de saída eu vou salvar na pasta padroniza e eu vou chamar de vítimas P. Se eu não estiver enganada, é o mesmo nome que está no instrutivo, ok? É o mesmo nome que nós chamamos essa base padronizada, vítimas P. Dentro da pasta padroniza. Clico em salvar. Em seguida, processa. Pronto. Aqui, agora vamos ver a nossa base padronizada. Aqui está, apenas com as variáveis que serão úteis ao processo de links. E se por acaso ao final eu precisar recuperar alguma informação, a partir desse identificador único, eu conseguirei resgatá-lo da base original. Ok?